Olá pessoal, meu nome é Francisco Maurício Duarte e hoje eu vou falar um pouco sobre a independência e o primeiro reinado. Bom, sabemos que Napoleão Bonaparte ele se consagra como um imperador ali da Europa, conquistando vários países que ali haviam: Itália, Holanda, Áustria, Espanha e um deles é Portugal, né? Sabemos que também Napoleão ele cria esse bloqueio continental, fazendo com que a Inglaterra, que era o seu principal rival, né, não comercializasse com outros países. França e Inglaterra sempre foram países muito difíceis, né? Nunca, digamos assim, se conciliaram. E com esse bloqueio continental, Inglaterra, então, não conseguiu comercializar com nenhum país europeu. No entanto, Portugal, teimosamente negando todo esse acordo, esse bloqueio continental que o Napoleão Bonaparte instaurou, né, no seu processo de conquista, Portugal comercializa com Inglaterra, né? Começa ali a trocar algumas matérias-primas, alguns recursos, enfim. Mas, sabendo disso, o príncipe regente, o Dom João VI, ele, né, leva a sua família real para o Brasil com medo das tropas napoleônicas, porque tinha bloqueado, melhor dizendo, tinha quebrado com um bloqueio continental proposto por Napoleão. Acontece que com essa vinda, né, de Napoleão, essa vinda de Dom João VI com a sua família, que chega primeiramente na cidade de Salvador, na Bahia, ele chega, né, aos trancos e barrancos, né, com muita dificuldade, né, com muita pressa. Porque, enfim, com medo, né, do que Napoleão Bonaparte poderia fazer com toda a sua família, ele traz também algumas pessoas importantes, né, literatos, administradores, médicos, juristas, advogados, enfim, todas essas pessoas. E, bom, isso foi na época, ali no ano de 1808. Ele fica ali por volta de um mês, né, na Bahia, e logo então ele se muda para Rio de Janeiro. E ali ele se instala, ali ele se consolida ao poder, né, e consegue um pouco mais de permanência, né, no seu local. Com todo esse processo, né, que aconteceu de uma maneira muito apressada, Portugal ficou numa situação muito crítica. Portugal ficou numa situação meio fragilizada, porque Dom João VI, que era o seu rei, né, não estava no seu país, e algumas pessoas ali, sobretudo a corte portuguesa, que a historiografia nos fala, fica ali numa situação meio conflituosa. E naquela circunstância ali de 1808, né, como Portugal saiu para o Brasil, os franceses chegaram. E os únicos aliados que os portugueses tiveram para lutar contra os franceses foram os ingleses, né? Os ingleses ajudaram os portugueses a chutar os franceses de seu território, e aí então ele se consolida, então Portugal e Inglaterra ali em Portugal, né, consegue ali um certo tipo de política, né, um certo tipo de regime, né, constitucional, mudando então de regime absolutista para o regime constitucional, né? Isso foi uma influência da Inglaterra, porque já existia uma monarquia constitucional ali na Inglaterra, certo? Isso foi chamado, inclusive, a Revolução Liberal do Porto, justamente para destacar o liberalismo, a influência liberalista do liberalismo que a Inglaterra sofreu, melhor dizendo, Portugal sofreu com a influência da Inglaterra no seu território, certo? Bom, acontece que com toda essa constituição e essa mudança que estava acontecendo sem o seu rei, Portugal queria, mais do que tudo, o seu rei de volta para o seu local, para que pudesse jurar a Constituição, ou pelo menos a nova Constituição que foi feita ali em Portugal.
E o que estava acontecendo no Brasil era que Dom João VI não queria, né? Porque o pacto colonial foi quebrado, né? A colônia que era o Brasil não estava mais sendo, ou seja, estava comercializando com outros países, estava tendo um certo tipo de industrialização, ou pelo menos o começo de uma, né? Então, o que antes era uma colônia, o Brasil começa a se tornar um país mais desenvolvido, né? Digamos assim, aparentando ser um reinado, ou pelo menos independente de Portugal. Esse foi o início da independência do Brasil. Acontece que lá em Portugal estava tendo todo esse conflito. Dom João VI decide então ir para Portugal, né, deixando o seu filho, o príncipe regente, Pedro Alcântara, né, que mais tarde seria o Dom Pedro I. Nesse movimento que aconteceu, diante dessa circunstância conflituosa, quando Dom João VI chegou ali em Portugal, ele se consagra como rei da Constituição, etc., etc., juntamente com a corte portuguesa, que estava inicialmente ali no conflito. Ali no Brasil, os brasileiros queriam se tornar independentes, porque tudo ali foi muito bom, né? A família portuguesa trouxe muitos benefícios ao Brasil, então colônia, e Dom Pedro I estava gostando da ideia e da possibilidade de ser o rei do Brasil. Estava gostando da ideia de ser um príncipe, ou melhor, né, ser o monarca principal do Brasil. Juntamente com a sua esposa, Leopoldina, né, ele consegue ali um certo tipo de regime político, uma certa administração ali no Rio de Janeiro. E com essa administração ele tenta também angariar votos, né, ou algum tipo de pertencimento ali na província de São Paulo. Ele sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo e lá ele consegue um certo apoio popular. Enquanto isso, ali a Leopoldina, né, a princesa regente, que estava no lugar de Dom Pedro I, né, começa a administração e tudo mais. Ela recebe uma carta vinda de Portugal, né, e consegue ali, naquela circunstância, declarar uma independência, ainda que não pudesse de fato, porque era ainda uma princesa regente. Quando ela decide enviar uma carta para Dom Pedro I, que estava ali em São Paulo, na província de São Paulo, essa carta é chegada nas mãos de Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822. E aí, naquela circunstância em que ele se encontra, né, às margens do rio Ipiranga, que é aquela célebre frase, né, independência ou morte, ele declara para aquelas pessoas que ali estão, né, formando assim a independência do Brasil. Cabe aqui a questão se Dom João VI, quando foi para Portugal, já sabia dessa história, né, para conseguir um pouco mais de dinastia e um pouco mais de supremacia em relação ao Brasil e Portugal. Cabe você escolher qual foi o pensamento que foi causado ali pela independência. É isso aí. Muito obrigado.